Caros estudantes, boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estou aqui em mais um vídeo conversando sobre história. E aí nós estamos aqui se baseando nesse estudo, Apologia da História, do Mark Bloch, que nós já falamos em outras oportunidades, né, que o Mark Bloch entende a história como a ciência que estuda o homem no tempo. Então, uma visão bastante abrangente. Mas aí eu fazendo essa leitura e conversando, eu me lembrei quando eu falo de metodologia histórica em sala de aula. E aí eu já quero mandar um abraço aqui para os alunos que estão fazendo graduação em História, eu, Edirley, Leonardo, a Maria Eduarda. E já fica a dica aqui, ó, a sugestão de leitura. Apologia da História, Mark Bloch, é uma leitura necessária, obrigatória aos historiadores. Mas aí eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes a gente vê escritos, né? E agora a história está na moda aí nos últimos anos, Clio está na moda, tem muita gente falando sobre história, escrevendo sobre história, fazendo vídeos sobre história, mas são pessoas que não são habilitadas. E às vezes fazem belos trabalhos, mas a questão é que muitas vezes não conhecem os princípios da disciplina história, da ciência histórica, não conhecem as teorias, as metodologias, e aí acabam derrapando, escorregando naquilo que elas fazem e fazendo uma leitura superficial, simplista e até por vezes equivocada da história. E eu até brincando, eu digo que nunca teve tão fácil estudar história, porque agora a gente não está só estudando, a gente está vivenciando a história também, né? A gente poderia fazer ali um paralelo, uma comparação aí, uma correlação com pandemia, peste negra. Nós temos peste negra na história, temos a política dos governadores, temos nazismo, temos Guerra Fria, tem muita coisa junto, e claro que com novos elementos que dão uma configuração toda especial e toda bastante peculiar e específica ao momento que a gente está vivendo. Mas o que eu me lembrei foi o seguinte: por vezes eu leio algumas obras que dizem assim, não, agora nós vamos resgatar a história. Vamos resgatar a história do município, vamos resgatar a história dessa comunidade, vamos resgatar a história não sei do que. E eu sempre digo, olha, quem resgata é bombeiro, e até essa brincadeira que eu faço aqui, coloquei o título aqui, né, é uma figuração que eu faço, porque o trabalho de resgate não é o trabalho do historiador. O trabalho de resgate é o trabalho do bombeiro. Olha, o cidadão caiu no poço, liga lá para os bombeiros vieram e resgataram o cidadão que caiu e trouxeram o cidadão para fora do poço inteirinho. Não disseram só um braço dele ou só parte do corpo. Ele foi resgatado inteirinho lá, sofreu algumas escoriações, mas ele veio são e salvo, né? Então foi um resgate bem executado. Quando alguém é sequestrado, também, olha, os sequestradores aí, eles querem um valor X pelo resgate, né? O pessoal vai lá, paga o valor e resgata lá a vítima bem, né? No caso nosso, o resgate só se, olha, a deusa Clio entrou aí num pátio de alguém e por descuido caiu no poço, a pobre deusa, e aí os bombeiros foram lá e resgataram a Clio e ela está sã e salva. Pode parecer uma coisa pequena, mas não é. Por quê? Porque se eu falo em resgate, eu estou supondo que a história ela está pronta, né? Ela está inteirinha, escondida em algum lugar. Pode ser dentro do poço, pode ser lá nas fontes, em algum lugar a história está lá prontinha, e cabe ao historiador um papel quase que passivo de descobrir onde está essa história prontinha, acabada,
E até se diz, né, a história não muda. Claro que ela muda. Claro que ela muda. Se fosse assim, resgatou a história, trouxe ela pronta, todos que acharem essa história vão trazer ela da mesma forma. Vão escrever ela do mesmo jeito. Vão compreender ela da mesma maneira. Por quê? Porque ela estava lá inteira, pronta, foi resgatada. E às vezes até historiadores profissionais usam esse termo, mas aí por descuido, porque eles não fazem uma reflexão do que isso significa. Então o que eu proponho aqui é o termo reconstrução, porque o trabalho do historiador é um trabalho de reconstrução. Ele vai reconstruir, ele vai montar uma versão acerca do passado. Então o trabalho do historiador, o ofício do historiador, é um trabalho ativo de reconstrução, de trabalho com as fontes, de comparação, de cruzamento das fontes, cruzamento das versões, né, de um certo distanciamento. Mas ele vai fazer uma análise ali, seja da história do tempo presente, ou seja do passado. Ele vai fazer um trabalho de reconstrução. Aí a outra linguagem figurada que eu utilizo é o quebra-cabeça. E o trabalho do historiador é como montar um quebra-cabeça. Só que é um quebra-cabeça problemático, porque muitas peças foram perdidas, outras nem existem mais. E é um quebra-cabeça também que não está numa caixinha. Ele tá, um pouco de peça está aqui, outro pouco tá lá, outro está na casa de não sei quem. E o historiador ele vai ter que correr para tudo quanto é lado para ver o que ele consegue reunir de peça e como ele vai fazer o encaixe dessas peças. Então é um trabalho bastante ativo, no sentido de montar uma imagem acerca do tempo, né, seja do passado, do tempo presente, vai montar uma imagem, mas essa montagem ela vai ser sempre incompleta. Ele nunca vai conseguir montar todo o cenário porque faltam as peças. E aí vamos pensar um pouco aqui. Por que isso ocorre? Claro que são vários motivos, mas eu vou dar um motivo aqui para a gente refletir. O passado, né, que é um dos objetos do historiador, o passado, ele não existe mais. Não tem uma máquina do tempo que eu vou lá para o passado, vou ver como é que era, ou alguém vai me contar exatamente como era, porque ela vai ter uma visão sempre parcial, a visão dela sobre o passado. Então esse objeto não existe mais, é só comparar aí com o médico. O médico ele estuda o corpo humano. O corpo humano é palpável. A gente pode tocar, pode ver no microscópio, pode cortar, pode sentir o cheiro. Biologia também, né? Pode ver o objeto em movimento, pode acompanhar o objeto, como é que ele se desenvolve. E o passado? O passado não existe. Então aqui nós já temos um problema a respeito do objeto de pesquisa. Mesma história do tempo presente. Como é que eu vou analisar o tempo? Por onde é que eu vou começar? Qual é o recorte que eu faço? O que é importante? O que não é? Então esse trabalho ele é um trabalho ativo, que ele depende de metodologia, de embasamento teórico, e a teoria ela tem validade quando ela consegue dialogar com a prática, porque elas se interpõem, se complementam. Tem um trabalho ativo de investigação em diferentes fontes de pesquisa, um trabalho de estudo e conhecimento teórico e conceitual, né, porque os conceitos são ferramentas, são chaves explicativas que nos ajudam a abrir portas e a construir esse objeto de estudo. Tá? Então, assim, esqueçam essa ideia de resgate, né? Como eu disse, até alguns historiadores eles usam, mas sem refletir muito sobre o que significa isso. E aí eu lembro aquele ditado popular que diz assim, o diabo mora no detalhe. Então, se eu parto do princípio que a história é resgatada, qualquer um pode fazer história, basta descobrir onde ela se escondeu, ou onde ela foi escondida, ou onde ela está. E não. Então a história ela é um trabalho ativo de historiadores que conhecem, que têm um domínio
sobre essas metodologias, essas ferramentas, essas teorias, né? E aí os historiadores eles vão fazer um trabalho ativo e uma construção no sentido de tornar compreensível determinado período. Não só tornar compreensível, fácil ao entendimento, ou, né, ou inteligível, mas também passível de comprovação. A gente tem que ter esse cuidado. Uma história lá que só um cara que sabe, mas as fontes não existem mais, desapareceu tudo, mas eu tive... Não, isso aí, sabe, teoria da conspiração, ela não tem espaço no conhecimento histórico, porque o conhecimento histórico ele exige que se comprove aquilo que está se falando, que se demonstre, que se faça demonstração daquilo ali, como foi construído aquele objeto e aquela análise, aquela narrativa. Por isso que a gente fala na questão dos marcos temporais. Não significa que o indivíduo lá que vivia na Idade Média, quando passou para a modernidade, ele, agora aqui na modernidade tudo é legal, tudo é diferente, pô, ou que saudade da Idade Média. Não. Claro que às vezes os indivíduos que vivem em determinado período, eles têm consciência desse período e eles mesmos criam as noções históricas. Mas o período, a data, o tempo, ele serve como baliza para a gente poder compreender melhor um assunto, para a gente poder ajustar o foco de análise, vamos dizer assim. E aí, como eu já mencionei em outras oportunidades, a gente tem que ter cuidado com o anacronismo, para não colocar numa época valores que não são condizentes com aquela época. Tá bom? Então aqui já deixei meu abraço pro Edirley, pro Leonardo Vitti e para Maria Eduarda. Desejo a vocês bons estudos e fica aqui um grande abraço do professor Carlos.